Você sabe quais temas de atualidades podem cair no Enem 2025? Nesse episódio, vamos conversar sobre os principais fatos que marcaram o ano e de que forma você pode se atualizar sobre eles. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. A redação do Enem tira o sono de muita gente, mas ter domínio sobre os fatos mais relevantes do ano já é um grande passo no caminho de uma boa nota. Para te ajudar a se atualizar nessa tarefa, na reta final de preparação, o meu papo de hoje é com a Cláudia Graciano, orientadora de carreira da Escola Concept, e a Silvia Madeira, professora de Geografia e Atualidades do Colégio Santa Marcelina. Sejam muito bem-vindas ao Primeira Jornada, gente. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Vamos falar, sobre esse momento que gera tanta tensão, gera tanta curiosidade, ansiedade, vários sentimentos misturados, mas a gente tá aqui também para tranquilizar um pouquinho para quem tá ouvindo a gente, Sobre a questão da redação, Por que é tão importante a gente acompanhar o que está acontecendo na sociedade, as notícias, os debates sociais, para se preparar para o Enem e os vestibulares? Qual o peso das atualidades de estar, consciente, ciente do que está acontecendo nessas provas? Olha, eu penso que o aluno estar atualizado, ter acesso a leituras sobre fatos que estão acontecendo no momento, é fundamental para que na construção da redação ele tenha dados, ele tenha repertório para produzir um texto consistente que saia do senso comum, porque eu penso que isso é que vai fazer a diferença para o avaliador. Eu também, Zá, queria colocar que hoje em dia, cada vez mais, o Enem tem trazido questões do dia a dia mesmo, da sociedade. Então, o tanto que é importante esse estudante estar antenado com o que está acontecendo no nosso dia a dia, ao nosso redor. E às vezes não só no Brasil, mas também no mundo. Acho que a questão da leitura, que a Silvia trouxe é essencial. Mas também eles terem essa curiosidade, de estarem atentos ao que está rolando aí fora. Acho que é até interessante, Silvia, Cláudia, que obviamente para esse momento da vida, mas e para a vida, gente? Se atualizar, saber o que está acontecendo, entender onde você está vivendo é sempre importante, Pensando um pouquinho no tempo, De repente você está lá na reta final, estamos agora, próximos, desse momento. Como que o aluno ou a aluna podem fazer para se atualizar rapidamente? Quem, deixou um pouquinho para trás essa parte e tal. A inteligência artificial é uma ferramenta válida, pode ser uma aliada, ou é melhor evitar, porque tem aquele cuidado também, do critério do que você vai receber de informação. O que vocês acham? Eu acho que a inteligência artificial pode ser uma fonte, nem sempre segura. Então, eu recomendo fontes oficiais. Por exemplo, com os meus alunos indico bastante os nossos jornais atuais, nacionais, então Folha, Estado, para que eles se atualizem. E também alguns perfis hoje, já que a gente está falando de adolescentes, perfis no Instagram que são oficiais também desses canais. Então, Folha UOL, enfim, outros veículos que a gente sabe que tem uma informação curada, digamos assim, segura, e que vão poder reforçar ali o conhecimento deles para o dia da prova. O que eu penso é o seguinte, a inteligência artificial pode, mostrar um pouco de como pode ser um caminho inicial, mas é muito importante, como a Cláudia falou, ele realmente buscar leituras e repertório em fontes que sejam seguras. Eu sempre trago também para os alunos, Cláudia, fora essas fontes que você colocou, por exemplo, que eles leiam páginas que são de geopolítica, escutem inclusive alguns podcasts que são feitos por professores. Também trago para eles que é muito interessante eles terem acesso a leituras de jornais de outros países que têm versões em português. Então, por exemplo, o Le Monde Diplomatique, o El País, o canal da BBC, porque eu mostro muito para eles o seguinte, é muito rico você poder olhar como os outros países estão
olhando para essa mesma questão. É exatamente como a Cláudia falou, essas páginas você encontra muito facilmente em rede social. Então, eu sempre falo para eles, olha, vocês ficam ali, muitas vezes, muito tempo vendo coisas que não vão acrescentar, e você tem essas fontes muito fáceis, que inclusive colocam carrossel de imagem com textos sintéticos, que eles podem, enfim, enriquecendo o repertório. Eu gosto de falar que hoje tá tudo tão fácil, né? Eles têm todas as informações na mão. Talvez quando a gente prestou Enem lá atrás, não tinha essa facilidade, né, Silvia, de acessar o Le Monde, por exemplo, em português, pela internet, né? Então, hoje eles têm a informação dada, né? Tá posto aí. Pois é, não tinha, gente, na minha época de Enem, tamo junto aqui, porque não tinha nenhum acesso fácil, assim, a gente tinha que realmente buscar, e acho super interessante esse ponto da gente trazer e reforçar essa questão do cuidado, com a qualidade da notícia que você tá consumindo, com a noção também do teu olhar crítico para cada informação que você recebe. Tem muita desinformação circulando, né, gente? Então, do mesmo jeito que a Cláudia falou, tá muito fácil, também tá muito fácil ser equivocado ali o que você vai receber. Quais outros cuidados vocês recomendam para quem tá sendo bombardeado de informação, mas que tem que ter essa informação mais com uma curadoria melhor? Olha, eu sempre falo com eles sobre a importância de você procurar aquela notícia em várias fontes. Legal. Porque muitas vezes chega uma notícia, isso acontece com a gente também. Você vê aquela notícia, você fala assim, nossa, será que isso aconteceu mesmo? E aí você vai atrás e você fala assim, gente, não tem isso em lugar algum. Tem uma coisa recente, por exemplo, para citar, o dia que começou a circular que o Trump tinha morrido. Pois É é. recente, né? E, enfim, e aí você fala assim, gente, pode ser, mas eu tô achando que não é isso, não. E aí você começa a procurar nessas fontes mais seguras e ninguém tá mencionando isso. Né? Então eu acho que isso é também uma peneira. Uma coisa que eu queria trazer também, Silvia, a questão deles terem também o olhar, talvez assim, diverso, porque hoje a gente está num mundo aí muito polarizado. A questão política, enfim, todos os assuntos acaba que cai ou é isso ou aquilo. Então, muito assim, de um lado ou do outro. E eu sempre trago assim, para a carreira especialmente, né? Não tem certo ou errado, né? Então, para que eles tenham esse olhar também de não ficar enviesado, né, numa informação que às vezes pode nem ser real, como você colocou. Então, assim, acreditar piamente naquilo e não verificar com outras fontes, mas também não ficar só, assim, enviesado para um lado, né? Eu acho que olhar também com outras lentes. Então, sei lá, o Enem sempre traz temas, assim, que estão rolando, né? Que estão na sociedade. E aí tentar olhar de formas diversas para aquele assunto. Principalmente o adolescente, né? Porque eles têm os seus grupinhos ali, as suas bolhas. Então tentar sair um pouco dessa bolha e trazer um argumento ou um olhar, talvez de um adolescente que tem uma realidade diferente da dele. Então acho que é importante isso, sabe? E tem uma outra questão que eu posso assim falar especificamente do trabalho que a gente desenvolve nas ciências humanas, que é de trabalhar com leitura de alguns livros, de autores consagrados naquele tema. A gente tem uma curadoria de livros mesmo, de autores especialistas, e a gente desenvolve trabalhos com os meninos em relação a isso. E eu vejo assim que isso abre muito o horizonte. Eles muitas vezes têm uma ideia pré-concebida das coisas, e aí eles começam a se deparar com um autor e que vai mudar essa lente com a qual ele está olhando para a realidade. Sim. E se abrir, né? Tá aberto, assim, para isso, né? Ter a flexibilidade, né, para poder olhar outros pontos de vista. A gente sempre traz isso aqui no programa. As questões relacionadas à curiosidade, né, porque a curiosidade te faz questionar. Você não assume uma verdade absoluta com uma informação. Você fala, deixa eu dar uma olhada se isso é real. E também sair para o mundo, né, em todos os sentidos, de consumir coisas de bolhas diferentes, leituras diferentes. Isso tudo agrega muito pro cidadão como um todo, mas nesse momento, né, do Enem, do vestibular, traz tanto repertório, né, gente? Sim, a própria questão dos livros, né, Silvia? Acho que eles às vezes ficam um pouco assim reticentes, né? Será que tem que ler mesmo? Né? Enfim, ou para o Enem ou para algum vestibular. E aí depois que concluem a leitura, eles até falam isso, né? Trazem esse feedback. Nossa, passei a enxergar de outra forma, né? Então, quer dizer, o livro ele também traz essa oportunidade, assim, deles
enxergarem de outra forma, né? Sim, e também uma coisa que a gente buscou fazer uma construção assim de repertório com os meninos, também é mostrar o seguinte, que você tem saberes ancestrais, que são saberes importantes. Então a gente trabalhou com obras, por exemplo, do Ailton Krenak, trabalhamos com obra do Nego Bispo, que foi uma liderança quilombola muito importante, e a maneira como que eles trazem, né, de uma sociedade que preza pelo coletivo, que é uma coisa que hoje se perdeu tanto, e é muito interessante você ver como isso toca aos alunos, como eles falam, nossa, eu nunca tinha pensado no mundo sob essa ótica. E isso é muito enriquecedor. Só de pensar que o Krenak está sendo colocado aí, gente, leiam mais esse ser humano, porque, enfim. Não, o Krenak está na nossa lista também. Eu ia te falar que no ensino médio eles têm também uma lista obrigatória de leitura, definida por uma professora de redação que até já foi banca de Enem e tal, então ela traz umas dicas muito atualizadas, e o Krenak está lá. E aí é sempre bacana, porque gera uma discussão também, né, entre eles. Às vezes nem conheciam e aí passam a olhar mais para esse autor, né? O que ele fez, enfim. É legal isso. Tão legal, né, gente? Fazer pensar. Nossa, tão bom, tão importante. É importante, Isso é essencial. Ainda mais em tempos de IA, né? Pois meu Deus. Vamos valorizar o que a gente tem de humano, que é o raciocínio, a visão crítica das coisas, enfim. Sim. Vou fazer uma pausa rápida no nosso papo, mas a gente volta depois do intervalo. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta, então, pra gente falar mais um pouquinho sobre esse momento do Enem e sobre todas essas possibilidades que surgem num momento desses, né, de ansiedade. A gente pode aprender tanta coisa por aí. Bom, quando a gente fala, Silvia e Cláudia, sobre atualidades na redação, que é aquele ponto do Enem, né, principalmente, né, aquele foco grande, importantíssimo. Que dicas que vocês podem trazer para quem está ouvindo a gente, para os alunos, para as alunas que estão ansiosos nesse momento? Então, eu penso o seguinte, que em primeiro lugar, o aluno tem que ficar muito atento aos documentos que o próprio Enem coloca ali disponíveis. Eu acho que ele tem que ter esse olhar cuidadoso, né, sobre aquilo que é apresentado. Também construir a redação dentro daquele modelo que o Enem coloca, com proposta de intervenção, com, enfim, ele não pode fugir do tema, ele não pode fugir dessa estrutura, e eu acho que isso é importante. E penso nesses cuidados assim, técnicos, digamos assim. Sim, eu ia colocar também, como nesse momento assim, de Enem, normalmente eles já estão olhando para outras provas também, né? Estão estudando para o vestibular, então se atentarem ao que é a questão do edital, como que vai ser essa redação. Uma coisa que eu sempre oriento também, porque eles ficam muito apegados à redação, né? A redação sempre gera uma polêmica em relação ao tema, o que vai ser, né? E às vezes eles ficam, faço a redação antes, faço depois. E aí eu sempre dou essa dica, de repente, se chegou na prova e tá com energia, já parte para a redação. Porque a redação, em algum momento da prova, você vai ter que fazer. E às vezes você deixa para o final, você já está com a energia mais baixa, porque você já gastou todo aquele tempo ali resolvendo questões e talvez não tenha aquele pique do início para já colocar as ideias ali no papel e dedicar aquele tempo inicial para a redação. É até uma dica que eu sei que a gente vai falar de temas, enfim, mas uma dica que eu dou é essa de olhar para a redação no início, ver como é que tá, sente a questão do tema, já coloca um esboço ali das ideias, né? E se sentir confiante, já faz isso no começo, porque é uma etapa já avançada. E aí depois parte para a prova, né? Porque assim, meio que já se livra um pouquinho ali daquele peso da redação, né? Legal, gente. Bom, aí agora a gente chega acho que no ponto que tá todo mundo esperando pra ouvir, né? Porque assim, vocês têm que falar pra gente alguma ideia do que vocês acham que vai cair, gente, de atualidade no Enem 2025. A pergunta de ouro, dos 1000 pontos.
eu vou citar aqui um colega, né, professor de português, que eu trabalhei muito tempo, e ele era muito assertivo nessa coisa dos temas da redação. Teve um ano que ele até chegou a acertar, assim, então os alunos ficavam super em cima dele, assim, e aí, né, o que você acha? Porque ele lê muito, enfim, ele ainda atua em sala de aula. Mas, assim, um resumo, né, de ter trabalhado próximo a esse professor, eu trago de novo aquela questão de estar antenado nos temas que estão rolando. Então, assim, eu acho que uma altíssima probabilidade é a questão das tecnologias, né, e a questão dos impactos mesmo da IA na sociedade, como o mercado de trabalho, enfim, a própria escola, né, está se organizando em relação a temas, né, e dilemas, digamos assim, da IA. E um outro tema que eu acho também forte, digamos assim, quente, né, para esse ano, é a questão da saúde mental nos jovens, né, adolescentes. Então, a importância desse olhar, né, para a saúde mental é algo que também teve um impacto esse ano em empresas. Muito se fala aí sobre uma nova NR a ser implementada em empresas, né? Então, as empresas também correram para olhar, o que é essa história de saúde mental, né? A questão do burnout, enfim, outras doenças que envolvem, né, as questões mentais. E com os adolescentes não é diferente, né? Eu acho que a questão da qualidade do sono, como eles se alimentam nesse período de provas e vestibulares, a própria ansiedade, né, que gera todo esse ecossistema aí de vestibular, de ensino médio, de conclusão de um ciclo importante. É muito adolescente que você conversa traz essa questão da ansiedade. Então, acho que talvez olhar para essa questão de saúde mental, em geral, né, como isso impactou não só no Brasil e no mundo, que são temas quentes aí, são as minhas apostas também. COP30, não sei se vocês viram, estudantes do Pará, eles farão a prova numa outra data. Então, assim, está totalmente ligado aí a questão de sustentabilidade, enfim, meio ambiente, né? Eu acho que pode ser forte também. E a questão das Big Techs, a Folha trouxe esse tema como sugestão de Enem, e eu trabalhei em sala, porque nem todo estudante sabe o que são as Big Techs, né? Então eu trouxe essa pergunta, e aí, né? Quem são as Big Techs? Quem são essas? Então é importante a gente também explorar com eles, porque é um assunto que está muito em alta, né? Enfim, a questão de impostos, taxação, como é que é isso, né, nas Big Techs, e o que envolve o restante também, né, nesse assunto. Eu acho super legal pensar que uma questão, ela não exclui outra, né? Elas estão tão conectadas. Então, acho que é interessante se cercar de tudo isso para poder, inclusive, dentro da redação, poder fazer esses links, né? De entender como uma coisa influencia na outra. Total. O Enem é muito isso, né? Então, o estudante, ele precisa ler esses textos, né? E aí, então, se ele consegue ter repertório, né, tentar, tipo, isso foi citado em tal jornal, o Le Monde trouxe isso cresce muito a nota, né, dele no Enem. Inclusive, para correção, né, a banca, ela utiliza, assim, essa visão do quanto que o aluno conseguiu trazer de fontes, né, citações dos livros, de coisas que eles tinham ali como ferramenta, e conseguiram botar na prática, né? Então, quando essa pessoa que vai ler a redação, ela vai corrigir e ela vê ali citações, comparações com os textos que eles leram, aí que ela percebe que o aluno realmente conseguiu se aprofundar naquele conteúdo, né? Usar exemplos para o texto dele. Então, eu acho que isso é uma dica legal também, sabe? Deles tentarem fazer conexões com a literatura, né? Com o dia a dia. E tentar trazer isso para a prova, como você colocou, né, Zá? Trazer os exemplos, os argumentos, defender os pontos que eles acreditam. E até juntar também com a experiência pessoal, né? Porque quando a gente também vive e vê o mundo, né? E consegue fazer essas associações junto com o que você tem de informação, é muito interessante também, né? Você juntar a sua experiência, fazer essa rede de argumentativa, né? Além de citar, é saber fazer essas redes, né, Zá, que você citou. Então, trazer para a vida, comparar com o seu dia a dia, e aí poder conectar com aquilo que a literatura traz, né? Ir além de citar, né, apenas o texto, né? Ótimo, gente. Acho que tem muitas dicas de ouro aqui para quem tá nesse momento também, porque quanto mais preparado, a gente também vai mais tranquilo e consegue desenvolver algo muito legal, né? Porque acho que, além de tudo, essas provas que vêm esses pontos de reflexão, de questionamento, são super legais, né? Para você também pensar como tá a sua vida, o que tá acontecendo na sociedade que você vive. Isso é super interessante também.
Então agora, gente, aproveitando vocês duas aqui, a gente encerra com o nosso quadro Dica de Mestre, que é o momento onde vocês falam aqui, pra quem tá nos ouvindo, dicas que se vocês tivessem ouvido lá atrás, no começo da carreira profissional ou nesse momento de vida, teriam facilitado um pouquinho esse caminho. Trabalhar com leitura de diferentes linguagens, não só textual. Então, trabalhar com charge, com leitura de mapa. Então, buscar recursos visuais que levam a uma interpretação, a uma análise. Então, diversificar, sabe? Diversificar os instrumentos de leitura. Sim, muito legal. Eu ia colocar aqui também em relação à rotina, né, que eu acho que é super importante também, mas uma dica que eu sempre dou para eles nessa fase, eles ficam muito preocupados, enfim, eles olham o edital e falam, nossa, tem muita coisa que eu não vi ainda, tem muito conteúdo. E realmente, se você lê aquele edital, você fala, meu Deus, né, onde que eu vou conseguir ver toda essa matéria? Então, eu falo muito da importância dos simulados, né, deles fazerem os simulados, testarem, mas não só fazer e olhar também o que está errando, né? Então, corrige o simulado e vê o que está errando, porque aí a chance dele não errar na próxima é muito maior, né? E subir essa nota, né? Quando você faz o simulado e corrige, a chance de você ter uma nota melhor no próximo é muito alta, né? Porque você está corrigindo o que você errou, né? Então, é uma dica que eu dou porque eles ficam muito, digamos assim, preocupados em dar conta de todo aquele conteúdo. E a gente sabe que é muito conteúdo. Então, essa é uma dica número 1. E também em relação à rotina, eu sou super chata com eles em relação à atividade física, sabe? Porque, igual a Silvia falou, às vezes eles têm uma rotina de 10 horas de estudo, e acabam esquecendo deles mesmos, sabe? Eu falo, não importa o que seja, pode ser judô, pode ser meditação, pode ser balé, pode ser de tênis, o que for, vai fazer 1 hora de esporte para desestressar, para soltar aí uma endorfina no corpo, né? Senão, eles ficam muito, assim, muito noiados, muito focados naquilo e acaba que não rende também, né? A gente sabe que precisa desse tempo também para carregar a energia e poder render de novo, né? Bom, gente, muito obrigada pelo papo. Acho que a gente falou muito sobre coisas super importantes e também trouxe essa visão de ampliar mesmo as possibilidades, tanto na coisa da rotina, quanto na informação que você vai receber. Então é assim, gente, abrir a cabeça mesmo, né? Flexibilizar e abrir para receber coisas diferentes e criar repertório aí, para ser um cidadão com repertório, né, daí para frente. Muito obrigada pelo papo, Cláudia e Silvia. Foi ótimo. Obrigada, Zá. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Adorei. Gostou do programa de hoje? No feed do Primeira Jornada você encontra outros episódios que vão te ajudar na preparação para o Enem. Ouça já e boa prova! Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.